Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que a paz de Cristo esteja com você e com toda a sua família. Meu nome é Clebson Luiz e este é o meu canal Palavras Vivas. Seja muito bem-vindo ao meu canal Palavras Vivas. Se inscreva no meu canal se caso ainda não seja um inscrito. Ative o sininho de notificações, vá na opção todas para você receber todas as notificações. Ou seja, todas as vezes em que eu postar um vídeo aqui, você automaticamente será notificado pelo YouTube que tem vídeo novo no canal. Portanto, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe o nosso conteúdo. Isso é muito importante para que a plataforma do YouTube ela dê relevância para o nosso trabalho e para os nossos conteúdos. Pois bem, Deus abençoe a você, toda a sua família, que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Nesta ocasião, eu gostaria de falar, o tema deste vídeo é o seguinte: o líder espiritual como exemplo para o rebanho. Vou repetir: o líder espiritual como exemplo para o rebanho. E eu quero basear a minha fala em alguns versículos na carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 1, versículos 5 a seguir. Epístola pastoral de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5 por diante. Está escrito assim: o apóstolo São Paulo escreveu dizendo: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, ou te estabeleci, como dizem outras versões. Aí Paulo diz assim: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados ou desobedientes. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não iracundo, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Versículo de número 8. Antes que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, vigilante, que tenha domínio próprio, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina de Deus, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Eu li na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 9. Nesta ocasião eu queria falar sobre o líder espiritual como exemplo para a igreja, como exemplo para o rebanho, como exemplo para a sociedade. O apóstolo São Paulo, ele tinha uma extrema preocupação na hora de levantar obreiros e cooperadores e colaboradores para estarem ao seu lado, lhe auxiliando na obra do Senhor. O apóstolo São Paulo, ele, por ser um homem que vivia em muita comunhão com Deus, em muita sintonia com Deus, Paulo, ele tinha este cuidado de estabelecer e de constituir obreiros que fossem exemplos para o rebanho, obreiros que vivessem uma vida digna, reta, justa e piedosa, a ponto de, como diz o próprio apóstolo São Paulo na palavra, os mesmos servirem como exemplo ou modelo para os fiéis. A gente vai encontrar e iremos ver e notar esta profunda preocupação do apóstolo São Paulo em suas epístolas pastorais. Paulo admoestava a Timóteo, Paulo admoestava a Tito, Paulo admoestava Epafrodito, Paulo admoestava Demas e outros colaboradores que lhe auxiliavam nas demandas administrativas em relação às igrejas que o próprio apóstolo São Paulo havia fundado e erigido. Então, a preocupação de Paulo sempre foi esta, dentre muitas outras, mas se tratando de liderança eclesiástica, no sentido eclesiástico, da hierarquia eclesiástica, Paulo tinha a preocupação,
acompanhada de uma extrema responsabilidade de estabelecer ou consagrar obreiros que fossem exemplos e que vivessem uma vida digna diante do rebanho. Então, a preocupação de Paulo você vai ver expressa em seu pensamento e em seus escritos e em todas as epístolas neotestamentárias. Paulo ele era um profundo conhecedor das Escrituras e um homem de estreita e extrema comunhão com Cristo. Sendo Paulo um líder exemplar, jamais poderia levantar, estabelecer ou consagrar obreiros que não vivessem segundo a palavra de Deus. Aí, como eu li a palavra de Deus, eu peço desculpa aos irmãos que eu ainda estou resfriado, essa gripe me atacou e eu ainda estou me recuperando. Aí, conforme eu falei para os irmãos e eu li a palavra, em Tito capítulo 1, versículo 5, o apóstolo São Paulo, nesta epístola pastoral a Tito, que era um jovem obreiro naquela ilha de Creta, Tito pastoreava as igrejas que estavam sob a sua liderança na ilha de Creta. E o mesmo Tito, por ser muito jovem obreiro, ele foi levantado por Paulo. E foi Paulo quem o estabeleceu para o mesmo reger e administrar as igrejas da ilha de Creta. E no versículo 5 do capítulo 1, Paulo dá um conselho a Tito para que Tito repassasse este conselho para todo aquele que almejasse o episcopado, o presbitério, o ministério, a hierarquia eclesiástica. Ele escreveu assim, Paulo, dizendo para Tito: por esta causa te deixei em Creta, que era uma ilha que, se não me engano, ficava nas proximidades do Mediterrâneo. E Paulo diz, continua, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses e estabelecesses presbíteros, conforme te prescrevi. A preocupação de Paulo aqui era em relação à liderança presbiterial, aqueles que Tito deveria de cidade em cidade levantar e constituí-los presbíteros da igreja. A palavra presbítero neste texto vem da palavra grega presbuteros, e a mesma palavra para pastor, pois se trata de um alimentador do rebanho, um nutridor do rebanho, aquele que apacenta, aquele que nutre, aquele que alimenta com a palavra de Deus o rebanho. É a mesma palavra para pastor no original do grego. E Paulo disse mais, aí Paulo revela para Tito as qualificações que o obreiro que aspira ao episcopado, o presbitério e o ministério deveria ter. Paulo diz assim, alguém que seja irrepreensível, que seja um obreiro irrepreensível. Esta expressão irrepreensível significa que não é digno de ser repreendido, que não é digno de ser corrigido, que não é digno de sofrer uma repreensão vergonhosa. Ou seja, o obreiro, o líder, ele não pode ser alguém repreensível, mas pelo contrário, ele tem que ser e deve ser o oposto, irrepreensível, sem repreensão. Para muitos teólogos, eles definem esta palavra como sem fermento, sem cera, para alguns intérpretes das Escrituras. Então, Paulo diz aqui que o presbítero, o obreiro, o líder espiritual, ele precisa ser e deve ser, porque é um dever, é a obrigatoriedade das Escrituras, deve ser irrepreensível, sem repreensão, que não seja digno de ser repreendido em público e sofra a vergonha de seu mau comportamento. É triste para uma igreja, para uma denominação, quando os seus obreiros ou um de seus obreiros ele é repreensível, é um obreiro neófito, é um obreiro que não tem um bom comportamento, é um obreiro que é mal educado, que é aquele obreiro atravessado, é um obreiro, não é irrepreensível, mas é repreensível. E Paulo disse, não consagre tais obreiros, não levante tais lideranças, ele precisa ser irrepreensível. Aí Paulo diz, marido de uma só mulher, ou seja, não seja um adúltero, não seja
Um polígamo, um homem que tem várias mulheres. O obreiro da igreja, o verdadeiro obreiro de Cristo, ele tem que ser marido de uma só mulher. Ele só pode ter uma só mulher. Ele só pode se deitar com uma só mulher, que é a sua esposa que Deus lhe deu. Paulo diz taxativamente, Paulo é muito claro e enfático quando ele diz que seja marido de uma só mulher, não é? Então, o obreiro, o líder, não pode ter mais do que uma esposa. É bíblico. É o conselho neotestamentário revelado pelo Espírito Santo ao apóstolo São Paulo. Paulo diz que seja marido de uma só mulher. Porque o que é que um obreiro adúltero com 2, 3 mulheres vai ensinar para a igreja? Qual é o peso moral que ele vai ter diante do rebanho? Qual é a autoridade espiritual, moral e social, não é, que ele vai ter para ensinar o rebanho de Cristo, a noiva do Cordeiro? Nem peso ele vai ter, nenhuma autoridade ele vai ter, porque a consciência dele não vai deixar. E também o rebanho não vai aceitar a sua palavra, porque se trata de uma pessoa adúltera, mau caráter, não é? E que não é marido de uma só mulher. Então, o líder espiritual, ele precisa ser o exemplo dentro de sua casa. Ele só pode ter uma esposa e não outras esposas. Então, esta é a segunda qualificação que Paulo revelou para Tito repassar para os presbíteros que estavam em Creta. Terceira qualificação, que tenha filhos crentes que não sejam acusados de dissolução. Ou seja, outra qualificação na vida do obreiro é que seus filhos não podem ser acusados de dissolução, libertinagem, imoralidade e desobediência. Este é o significado desta palavra. Desobediência, imoralidade, não é? E rebeldia, engloba a rebeldia também. Os filhos do obreiro também precisam ser exemplos para os outros jovens, as outras moças, os outros rapazes. É muito triste para o obreiro quando seus filhos não correspondem ao seu chamado, não fazem jus à sua vida moral e à sua vida espiritual. É muito triste para um diácono, para um presbítero, para um evangelista ou para um pastor, quando os filhos dele não correspondem e não andam de conformidade com a palavra de Deus e vivem uma vida de imoralidade, às vezes até dentro da igreja. E Paulo diz que não pode levantar obreiros que tenham filhos imorais e que vivem em dissolução. A outra qualificação que ele diz é insubordinados, ou seja, filhos desobedientes, filhos que não se submetem à autoridade do pai, filhos que não se submetem à autoridade de sua mãe dentro de casa, filhos insubordinados, rebeldes. Então, o obreiro precisa ter os seus filhos criados na palavra de Deus. É claro que às vezes o pai ensina e eles se desviam daquilo que aprenderam. Eles se desviam da palavra de Deus. Mas uma das qualificações para o obreiro liderar na casa de Deus e ser um bom líder espiritual é que os seus filhos devem ser também exemplo para os fiéis. É o que Paulo está dizendo. E ele diz, porque é indispensável. Paulo tinha tanta preocupação que ele diz assim a Tito, Tito, é indispensável, você não pode dispensar, é inegável, é o que essa palavra quer dizer. Não pode dispensar, é indescartável, você não pode descartar que o bispo, esta qualificação que o bispo, aqui é presbítero, pastor, líder, seja irrepreensível como despenseiro de Deus, aquele que cuida da despensa de Deus, da mesa de Deus, recebe o pão de Deus, da mesa de Deus e repassa para o povo. Não arrogante. Outra tristeza para uma igreja é quando o seu líder é arrogante, soberbo, prepotente. Somente ele sabe, somente ele, não é? Ninguém mais sabe, somente ele sabe. Ele é o sabe-tudo da igreja. Então Paulo está dizendo que não pode ser arrogante,
soberbo, prepotente e exaltado. É muito triste para a igreja quando ela tem um pastor arrogante, soberbo e prepotente. Não só pastor, como um presbítero, um diácono, um auxiliar, um cooperador, enfim. Que é uma pessoa soberba, prepotente, obstinada. Né? Sempre quer estar por cima, sempre quer tirar vantagem. A soberba se acha mais sábio do que as outras pessoas, se acha mais intelectual do que os outros. Não quer mais aprender com ninguém. Existem pastores que eles não querem escutar mais ninguém, somente eles sabem tudo, somente eles dominam todo o conhecimento e em todas as ciências. Isso é uma soberba, e Paulo está dizendo a Tito, não consagre obreiro soberbo, arrogante, não consagre obreiro prepotente, não descarte, não iracundo, com tudo se ira, com tudo briga. Obreiro briguento é uma coisa muito feia dentro da igreja. Não dado ao vinho, quer dizer, aquele que se embriaga com vinho, que gosta da bebida forte. Nem violento, que espanca a esposa, que espanca os filhos, não pode ser violento. Tem obreiros que em casa é um leão, na igreja é um santarrão, não é? Na igreja é um santarrão, na rua é um enrolão e dentro de casa é um leão, é uma fera. É uma fera dentro de casa, é bravo, é arrogante, espanca os filhos, espanca a esposa e à noite vai para a igreja dar glória a Deus. Paulo está dizendo, esse tipo de obreiro descarte porque não serve. É iracundo, é violento, é bravo. Tem obreiro que é bravo. Então não é exemplo para os fiéis e nem podem, e nem devem, e nem têm autoridade para servirem a igreja de Cristo. Nem cobiçoso de torpe ganância. Não pode ser cobiçoso, não é? Tem obreiro que não pode ver dinheiro, ele fica doido quando ele vê dinheiro. Ele pensa que o dinheiro, o Deus dele é o dinheiro, é o mamon deles. Paulo está dizendo, não pode ser ganancioso, de torpe ganância. Tem que ser moderado, não cobiçoso de torpe ganância. Existem obreiros que eles são cobiçosos, eles cobiçam coisas que não é para cobiçar, coisas pecaminosas. E principalmente o dinheiro, quanto mais eles têm, eles possuem, mas eles querem mais, eles possuem uma avidez por dinheiro e um espírito materialista também, não pode ver dinheiro. Precisamos do dinheiro, claro que precisamos, mas tudo com ordem, decência e moderação. Paulo está dizendo, o obreiro não pode ser cobiçoso e nem de torpe ganância. Antes que ele seja hospitaleiro, um obreiro, um líder que verdadeiramente é um exemplo para a igreja, ele é um obreiro hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, vigilante e que tem domínio próprio. Eis aí o verdadeiro exemplo de líder. Eis aqui o verdadeiro modelo de liderança, de líder espiritual que a igreja de Cristo precisa. Aí Paulo diz para terminar, que ele seja apegado à palavra fiel. Irmãos, o obreiro, uma das qualificações que é indispensável ao obreiro é o apego dele às escrituras, a palavra fiel que é digna de toda aceitação. Existem obreiros que eles nunca leram a Bíblia de capa a capa, nem que seja uma vez na vida. Não lê a palavra. Aí à noite vai para o culto pregar o quê? Se você não leu, como é que você vai pregar? Se você não meditou na palavra de Deus, se você não se apegou à palavra fiel e verdadeira e digna de toda aceitação, se você não gastou tempo meditando nas Escrituras, mergulhado nas Escrituras, estudando a palavra, fazendo o seu devocional, o que é que você vai pregar, o que é que o obreiro desse vai pregar para a igreja no culto de instrução, de ensino à noite? Vai falar coisas da cabeça dele. E nós estamos vivendo em uma época de uma crise de obreiros que não amam a palavra de Deus. Jesus disse assim, com licença, se alguém me ama, ainda estou resfriado, orem por mim. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. O salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Mas um líder espiritual que não lê a Bíblia, que não estuda as Sagradas Escrituras, que não investe em bons livros, que não compra bons livros, que não tem um dicionário, um comentário bíblico em casa, na verdade, é um obreiro desleixado e negligente. E o obreiro, os obreiros que procedem assim, eles não prosperam em sua vida ministerial. O obreiro, ele tem que estar apegado à palavra de Deus. Ele tem que investir em bons livros. Ele precisa estar em conexão dioturna com a palavra de Deus. Ele não pode largar a palavra porque é o instrumento de trabalho dele. É a ferramenta do obreiro, é a palavra de Deus. Ela é a bússola do obreiro. E através dessa bússola ele vai guiar o povo através do ensinamento da palavra de Deus para o céu. Então Paulo diz aqui, o obreiro precisa, o líder precisa estar apegado à palavra que é fiel, que é segundo a doutrina de Deus. Obreiro que não lê Bíblia, que não gosta de Bíblia, que não gosta de culto de doutrina, que não gosta, enfim, irmãos, ele entra por um fanatismo. É uma tendência, a tendência é ele entrar pelo caminho do fanatismo, não é, do misticismo, não é, enfim. E às vezes até em outras coisas, porque não medita na palavra, não tem um devocional. Deus nos dá tempo para lermos a sua palavra, mas o obreiro não lê a Bíblia, não busca a palavra. Como é que você vai ensinar a igreja e vai ser um obreiro aprovado por Deus se você não lê a Bíblia, se você não medita na Bíblia, se você não gasta tempo lendo bons livros, estudando a teologia e outras matérias? Como que você vai crescer e vai fazer o rebanho de Cristo crescer? Escute só, estamos vivendo em uma época de muitos obreiros neófitos na fé. Neófitos, que não amadureceram, imaturos, obreiros que não têm maturidade, obreiros que não têm habilidade com as Escrituras, neófitos, meninos em Cristo, crianças em Cristo, que não crescem na igreja, 20, 30, 40 anos e ele no mesmo lugar, no mesmo canto, ele não cresce, ele não prospera, ele não progride, porque ele não se dedica à palavra de Deus. Ele não está apegado à fiel doutrina de Cristo, que é segundo a sua palavra. Então o que é que o obreiro desse, irmãos? Como é que o obreiro como este vai crescer? Não tem como crescer ministerialmente, espiritualmente, se não está apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina de Deus. Paulo está dizendo a Timóteo, é indispensável que o líder espiritual, que o obreiro, é indispensável que ele seja apegado à palavra fiel. É indispensável, não pode dispensar, é uma qualificação obrigatória para o obreiro, para o líder. Ler a palavra, amar a palavra, praticar a palavra, viver a palavra e ensinar o povo pela palavra. Estamos vivendo em uma geração de obreiros neófitos, meninos espirituais, imaturos espirituais, e que são levados por qualquer vento de doutrina, que não tem estrutura, obreiros sem estrutura da palavra, sem estrutura espiritual. Sabe por quê? Porque não estão apegados à palavra. Entenderam? A música na igreja é fundamental, mas a música não é superior à palavra, mas a palavra é superior à música. Se apegue com a música, concordo plenamente. A música é a semente lançada que prepara o terreno para... A música é a semente que prepara... A música é, digamos que é a água que prepara o terreno para receber a semente da palavra. Então, a palavra, o líder espiritual, precisa se apegar com a palavra. Irmãos, no decorrer da minha caminhada, eu encontrei e ainda encontro um monte de obreiros neófitos, meninos, fanáticos, levados por movimentos estranhos, por movimentos que não edificam, por movimentos que não têm conteúdo bíblico nenhum,
porque eles não meditam na palavra. Pergunta, às vezes você pergunta ele, você leu quantos capítulos da Bíblia hoje? Eles não leram um, irmão, capítulo da Bíblia. Quantas vezes você leu a Bíblia toda de Gênesis ao Apocalipse? Nunca leram. Não são todos, é claro, toda regra tem uma exceção. Existem milhares de obreiros que são apegados à palavra de Deus, claro, com certeza, homens de Deus, mulheres de Deus também. Mas existe um grande número, uma quantidade esmagadora de obreiros que não gostam da palavra de Deus. Não amam a palavra, não estão apegados à palavra e querem servir ao episcopado. E aspiram o ministério. Como? Para fazer a igreja sofrer. Paulo diz que seja apegado à palavra. Então, meu irmão, se você é um obreiro que está um pouco divorciado da palavra, eu te convido neste momento a se casar com a palavra, a reatar a tua aliança com a palavra de Deus, a casar com as Escrituras, a reatar o teu pacto com as sagradas letras. Porque você é um obreiro, você tem que ser o exemplo para os fiéis. Como eu posso mandar o povo ler a Bíblia em casa se eu não leio? Como eu posso orientar o rebanho a meditar nas Escrituras, a mergulhar na palavra, se eu sou o primeiro negligente que não leio a Bíblia? Nunca li a Bíblia toda na minha vida. Como? Como eu posso ensinar uma coisa que eu não vivo, não pratico? Então, os obreiros da geração atual, muitos deles, precisam atentar para este princípio, que sejam apegados à fiel palavra, que é conforme a doutrina de Deus. Aí Paulo diz, para que eles tenham poder tanto para exortar pelo reto ensino, só tem poder e autoridade para exortar e orientar através da doutrina e do ensino quem está apegado à palavra, quem se alimenta com a palavra e da palavra, quem está casado com a palavra, aliançado com a palavra. Aí Paulo diz, estes que estão apegados com a palavra, eles têm autoridade tanto para exortar pelo reto ensino, como também para convencer os contradizentes. Ou seja, um obreiro, ele também foi chamado para ser um apologista, um defensor da ortodoxia bíblica, escriturística. Como é que ele vai ter autoridade para convencer os contradizentes se ele não conhece as doutrinas básicas do cristianismo? Se ele não conhece as doutrinas, enfim, o feijão com arroz das doutrinas bíblicas? Fica difícil. E Paulo disse, ele precisa ter autoridade para exortar, e também para convencer os heréticos, os contradizentes, porque existem muitos heréticos. E nós precisamos estar preparados e revestidos com a palavra de Deus para convencer esse povo, estes heréticos, e mostrar para eles a verdadeira doutrina de Deus. Convencer os contradizentes, que não é fácil. Para convencê-los através do debate saudável e do argumento, dentro do campo argumentativo, tem que ler, tem que estudar, tem que meditar na palavra. Tem que ser um apologista nas Escrituras, um apologista neotestamentário, veterotestamentário. Tem que meditar, tem que mergulhar no conhecimento, tem que ler bons livros, boas enciclopédias, bons dicionários, bons comentários bíblicos. Você precisa, eu preciso, nós precisamos fazer isto, investir em nós mesmos para fazermos o melhor para o reino de Deus e para a noiva do Cordeiro, que é a igreja. Precisamos. Então, fica esta palavra. O líder espiritual como exemplo para o rebanho. Que o Espírito Santo aplique esta palavra em nossos corações. Que possamos a cada dia investir, gastar tempo com a palavra, investir em nós mesmos, investir em bons livros, enfim, mergulhar nos rios do conhecimento de Deus e principalmente buscar a unção de Deus do alto, a unção divina, as revelações divinas. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.